Estamos conversando com o padre Wander Maia sobre um assunto interessante relacionado à liturgia. Essa é a segunda parte de um programa que já iniciamos na semana passada, um assunto que já iniciamos na semana passada, falando sobre a sacralidade da liturgia. Estamos na parte 2, né? Já estamos no último bloco, nossa conversa já se encerra nesse bloco. Em outras oportunidades a gente pode voltar nesse assunto que não se encerra, mas vamos terminar esse bloco conversando o máximo de informações que a gente consiga, né, padre? Duas questões deixei no bloco anterior. Vou para a primeira, né? Exemplos práticos, né? Estou falando de crise na liturgia, e eu penso assim, que se um grande exagero, uma coisa muito gritante, o telespectador já deve ter imaginado algo nesse sentido, entende, ali é um abuso, um erro na liturgia, enfim, uma série de coisas. Agora, os pormenores, né? Para justificar que, infelizmente, a igreja vive uma crise litúrgica, o senhor conseguiria nos dar alguns exemplos nesse sentido? Claro, Eric. Bom, pormenores, vamos começar pelos mais simples. Tá. Né? Quer um exemplo simples de tudo, Eric? Esse aqui vai ser um pouquinho mais... Você sabe que está proibido celebrar sem casula, só de estola? Isso vale para todos os dias ou só para o domingo? Todos os dias. Então existe uma lei na igreja que não pode celebrar sem casula. Está normatizado, desculpe, eu não tenho o texto aqui. Tá. Fica para uma próxima oportunidade. Tá. Está normatizado pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos que está proibido celebrar só de estola. E a conferência local dos bispos pode intervir nesse assunto? Se é normativa lá de cima, não. Bom, eu entendo que não. Aí os canonistas depois podem Pode ter um desdobramento nessa questão. Podem pegar no meu pé. Entendi. Tá, ok? Outra coisa, às vezes, exatamente nisso. Detalhes muito simples, os paramentos, os cuidados, paramentos muito mal cuidados, né? Muito mal cuidados. O decoro da liturgia, do altar. Às vezes, você percebe que bastante largadinho, Eric. Música. Música, aí é trágico, aí é tragédia. Música por quê? Primeiro, se a gente falar de uma realidade de Brasil, estamos no Brasil, né, Eric? Certo. Nós não temos educação musical nenhuma. Qual a educação musical que tem o brasileiro? Me permita desdobrar isso? Entendi. O funk, as próximas gerações agora... Eric, de qualquer maneira, você pega... Vou dar um exemplo muito prático. Você pega os Estados Unidos, o norte-americano, desde a escola, desde criança, desde a pré-escola, eles aprendem música. Então, muita gente chega um momento da sua vida lá que toca instrumentos, que tem educação vocal, música. Certo. Parece que não isso influencia. Nós não temos tradição musical nenhuma. E é uma coisa deplorável. Música. Entenda né? bem o que o padre está dizendo. É claro que, né, não é que a gente tem muita musicalidade no meio dos nossos brasileiros, mas ele está dizendo de uma forma categórica, de um estudo, que a gente desde criança aprende, por exemplo, ter contato com o instrumento, ler partitura, tudo mais. É nesse sentido que você está dizendo, né? Nós não temos formação. Sim. Nós não temos formação. O brasileiro é muito criativo, ele tem, se diz que tem a ginga no sangue, mas a Santa Missa não é para ter ginga no sangue. Entendi. A Santa Missa é para, então, música e tantos outros. A arquitetura tem a ver alguma coisa com essa crise? Quer um detalhe, Eric? Você vê entrando muito isso mesmo? Bueno, já que eu comecei agora, os terminais de televisão espalhados dentro de algumas igrejas. Quebra totalmente essa sacralidade. Porque o foco é o altar. Como é que você está dentro de uma igreja e está acompanhando pelos telões? E olha, diga-se, não estou fazendo menção ao Santuário de Aparecida. Certo. Porque lá tem até algumas áreas que você não consegue visualizar direito o presbitério. Entendi. Né? Até para aliviar aqui, não achar que eu estou... Você não está diminuindo uma razão realmente prática. Ou de uma necessidade real, é isso que você está dizendo? Exatamente isso. A retirada dos genuflexórios, Eric. Sinais de crise você está pedindo. Entendi. Tem verdadeiras paróquias, enormes paróquias, paróquias inteiras, um número significativo, onde já não existe mais... O que é o genuflexório? É o local onde a pessoa se ajoelha, não? Ali no banco, né? Onde ele põe os seus joelhos. São cadeiras, algumas até estofadadas, coisa de anfiteatro, não coisa de um local de adoração e de oração. Que os bancos tenham um mínimo de dignidade, que ofereçam alguma... Mas dá para ter, Eric. A retirada dos genuflexórios, a água benta. Você procura e não acha os reservatórios de água benta.
o tabernáculo, a lamparina vermelha que indica a presença do Santíssimo Sacramento. Você sabe que há locais que substituíram isso por alguma coisa que você não sabe o que é. Mas não é a lamparina vermelha que indica que o rei, o Senhor está ali, Eric. E daí por diante, tem muita coisa a mais. Entendi. Né? E aí você vê assim, estou falando da parte estrutural. Certo. Aí vem para o lado dos fiéis. Posso? Pois não? Posso continuar um pouquinho mais? Até porque é bom o senhor pensar, falar um pouco dos fiéis também, para a gente não pensar de alguma maneira que essa crise da liturgia somente está da parte do clero ou da liderança, vamos dizer assim. A raiz é o clero, é. Certo. A cabeça está doente, o corpo... Entendi. Né? Mas comenta, por favor. Mas vamos lá. A cabeça está doente, o corpo embarca, né? Entendi. Bom, o pessoal vai para a Santa Missa, Eric. O fiel hoje vai para a Santa Missa, despreparado para o que vai viver. Ele já chega lá despreparado. Certo. Já chega com a Santa Missa começada. O que nem poderia aos domingos, não? E aí, como se veste, Eric? Olha, das vestes curtíssimas, homens e mulheres, de chinelas de dedo nos pés, há um indecoro total na maneira como se veste. É uma coisa que não fazem por mal, pessoas boas, mas não estão preparadas, não estão educadas, não estão formadas para viver aquilo. Eu tenho certeza que seria diferente, Eric, se descobrissem. Não fazem porque não sabem. A minha experiência como sacerdote, 15 anos de ministério, é que quem é formado depois agradece e diz assim, padre, que coisa linda, eu perdi tempo. Eu estou começando a entender como é que se vive, como é que é. Eu quero tirar frutos, eu quero adorar. E, Eric, na postura externa, a maneira como se vestem, a maneira como passam a viver a Santa Missa, numa intensidade de recolhimento que você fica comovido. Você fica comovido. Assim, eu vou usar um termo atual, não conectadíssimos com o que está acontecendo. É assim que se fala hoje? Sim, claro. Conectadíssimos. Podemos dizer isso, não? Entendi, é verdade. Com o que está acontecendo ali dentro. Eu tenho certeza que quando o senhor deu exemplo, por exemplo, de sem sapato, chinelo, o senhor obviamente não está fazendo referência a quem só tem aquela opção. De maneira nenhuma. Não é isso que o senhor quis, eu tenho certeza disso. Não. Eric, mano, de maneira nenhuma. Não tem nada a ver, nada, por Deus, nem de perto. Não estou demeritando a quem só tem aquela opção, as pessoas boas de uma situação. Não. Estou falando de desleixo aqui. Entendi. De gente que vai para o trabalho. Então eu vou rasgar o verbo para ter. De gente que vai para o trabalho com um terno Arnani e que vai para a missa de bermuda e chinela de dedo. Para quem não sabe, terno Arnani, que eu não... Só estou fazendo um trocadilho. De qualidade. Entendi. Grife. Entendi. Grife cara, muito cara. Para o trabalho, ele usa um Arnani. Para a missa, ele vai de bermuda e chinela de dedo. Entendi. Você chama isso de zelo, Eric? Entendi que está claro. Bom, já estava claro, mas ficou mais ainda. Né? A postura, a maneira. Acho que esse é um exemplo muito forte, não? Esse é um exemplo muito forte. O cara enverga um terno finíssimo para ir trabalhar e vai feito um mendigo, guardando o amor e o carinho aos mendigos. E vai feito um mendigo para a Santa Missa. Tudo isso a gente coloca no mesmo ambiente de crise na liturgia? Sim. O que acontece é que, diga-me no que crês. Diga-me como rezas. E eu te digo no que crês, Eric. No fundo, Eric, se eu reconheço que ali está Deus, o Deus da minha vida, da minha salvação, o meu amor, meu Deus do céu, o melhor sapato iria para ele. Aquele melhor terno que eu tenho, mas antigamente era assim. Por que com os nossos avós não era assim? Não tinha até uma expressão assim, roupa de na missa? Roupa de na missa. Porque era a melhor roupa que a pessoa claro tinha. Que era. Posso contar então uma, Eric? Pois não. Minha mãe conta que a vovó levava elas para a Santa Missa e elas iam com um chinelo no pé, caminhando, chegavam lá na porta, lavavam os pezinhos, secavam, levava a toalhinha, Eric, e aí colocavam o sapato de missa. A veste já estava digna, entendi, mas no pé, para não trazer a terra da rua para dentro da igreja. Roupa de missa, sapato de missa. Mas isso é zelo, isso é amor, isso é fé. Se eu reconheço, Eric, se eu reconheço que ali está Deus, o que eu vou dar para ele? É a questão do tabernáculo, o sacrário. Vejam o que virou dos sacrários. Olha, não vamos ficar pessimistas também, entendi, né? Mas o sacrário. Vai lá na Verbo Divino e olha para o nosso sacrário.
Isso, Mas você vai dizer, a gente tem que falar, a gente tem que botar exemplo, não tem você jeito. vai a gente dizer passa por isso. aqui se acredita que Jesus está. Vá no Verbo Divino e olhe o nosso sacrário. Aliás, qual é o endereço da sua Né? paróquia? Verbo Divino, onde que fica? Rua Alexandre Dumas, 1469, Chácara Santo Antônio. Santo Amaro, São Paulo. Santo Amaro, São Paulo. Lindo. O tabernáculo, ele lembra a Arca da Aliança, Eric, com dois anjos em bronze nas laterais segurando o tabernáculo. Só de olhar para o tabernáculo você já começa a entrar em oração. E sabendo que o maior tesouro, a maior riqueza está ali dentro. Mas lembra-se da via pulcritudine, a via da beleza, o caminho da beleza é a fé que se expressa. O que acontece? Quando eu começo a descuidar, quando eu começo, Eric, volta à expressão do esposo. O esposo que não se cuide para sua esposa, fica difícil ela acreditar que ele a ama. E vice-versa. Está claro ou não está? Claríssimo. Desleixado, relaxado, descuidado. Quer dizer, uma hora ela vai terminar perguntando para ele, não vai? Você já não me ama mais? O que está acontecendo? O que todo esse desleixo? O que todo esse relaxo? Tem hora que dá a impressão que Cristo vai perguntar para nós. Vocês já não me amam mais? Vocês não me amam? Olha, a minha casa é casa de oração. De alguma maneira vale dizer isso, hein? O esplendor, o apogeu da igreja esteve marcado pelas suas construções, pela beleza das suas construções, pelo cuidado e esplendor com que se cuidou de cada detalhe. Você sabe disso, Eric? Olha, isso Foi a alta Idade Média. É muito interessante. Já citando a Idade Média, já para a próxima e última, talvez, pergunta que eu pois prometi que faria no bloco anterior. Ok, está claro, né? O melhor para Deus, o mais belo possível na liturgia, os materiais corretos, de acordo com as orientações da própria igreja, para cada um dos elementos que compõem a liturgia, vestimentas, altar e assim por diante. As pessoas que, de alguma maneira, talvez vivam essa crise e nem percebam, e de tudo que o senhor já explicou até aqui, acabam olhando em algumas situações e podem dizer, olha, mas isso aí era coisa da Idade Média, lá era assim. Para dar um exemplo, capa magna, né, que é aquela capa, põe, por favor, aí, Bruno, uma foto de uma capa magna, que geralmente os bispos usam, né, bispos e cardeais usam capa magna, você está vendo aí na imagem. Ela não foi abolida nem pelo Concílio Vaticano II, nem por reforma, enfim, no fim. Existe e é lícito usar a capa magna, por exemplo. Alguém vai dizer, olha, mas isso é coisa do passado, isso é coisa da Idade Média e tudo mais. E a pergunta que eu farei para o senhor, então, é o outro lado da moeda. Uma pessoa zelosa, uma pessoa que entende bem toda essa dificuldade, essa crise, uma pessoa que já nasceu numa geração, porque isso a gente está vendo muito comum, nascendo numa geração que já está vivendo talvez um tempo um pouco menos difícil, vamos pensar assim, que desde sempre, ou desde a sua formação no seminário, já pensa ou busca viver isso de maneira correta, diferente, etc. E esse excesso de zelo, por outro lado, não pode também levar a um erro? Existe essa possibilidade, existe. O outro lado da moeda? Então, existe, Eric, a possibilidade em que sentido? O amor nunca vai errar, mas em que sentido? Em exacerbar, em polarizar excessivamente em alguns elementos que fazem parte, mas que eles são o que? Vetores. Eles apontam para o que é essencial. Eles são placas que indicam. Então, o cuidado com alguns desses elementos, por exemplo, o cuidado com os paramentos é vital, mas eles devem acontecer, esses cuidados devem acontecer porque são para o Rei, para o Senhor, para o amado das nossas almas, para Deus. Então, o problema é quando os paramentos forem sendo colocados acima de Deus. Ok? Quando eles irem levando uma espécie de vaidade pessoal também. Quando eles forem se tornando instrumentos, o quê? De envaidecimento. Quando o foco começar a sair. Aqui eu vou dizer uma coisa, então, que se você quiser, você me ajuda a traduzir. Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Tá? Não tem nada a ver e tem tudo a ver. Tá. Aristóteles dizia assim, quando não se domina o conteúdo, se polariza nas formas. Já está traduzido, está claríssimo. Acabou? Gostei dessa lembrança aí. Algum Né? problema com a capa magna? Algum problema? Nenhum. Contanto que aquele que utiliza a capa magna saiba que ele é o servo e não o Senhor. Né? É isso que é essencial, Eric. O sacerdote precisa ter claro. Aqui é isso que é preciso ensinar nos seminários, então. Tá? Como virtude. O espírito de serviço,
a humildade e o autoescondimento. Quando você via São João Maria Vianney paramentado, o esplendor era tão grande, mas interessante que a única coisa que você não conseguia ver ali era ele. Você só conseguia enxergar Cristo. Porque era muita humildade, porque era muita virtude, porque era muita santidade. É claro. Agora, aqui tem toda a diferença. O que existia no externo correspondia ao que ele trazia dentro do coração. A coisa vai ser um caminho perigoso, tortuoso, e é sobre isso a sua pergunta. É quando o que há no coração não corresponde ao que há externamente. Jesus alertou isso. E alertou isso claramente aos fariseus, não? Alertou isso claramente. Cuidem. Cuidem porque, senão depois... Olha, eu trabalhei na formação. Eu vou dizer isso aqui, hein? Eu trabalhei na formação. E um dia eu fiz uma correção pontual, muito pontual, a um seminarista. Muito pontual a um seminarista, Eric. E qual foi essa correção pontual? Estava muito animado com os paramentos, mas não estava nada animado em buscar. Também não sabemos o que é. Não estava nada animado em buscar a virtude do espírito de serviço, a humildade, o autoescondimento, o estar em Deus de fato mergulhado. Vem cá, amigo, o que está acontecendo? Acho que basta, não basta? Opa, claríssima a mensagem. Né? Basta. Padre Wander, infelizmente a gente não tem mais tempo, né? A gente está encerrando esse programa. Pedir para o senhor, por gentileza, nos dar a bênção para encerrar. Eu agradeço o convite, Eric, dentro do possível. Espero que nos encontremos em outras jornadas espirituais de formação. O bem que faz o programa Eclésia, hein? O bem que faz, formativamente. E que não deixem de lado, não, essa jornada que é essencial. Nós precisamos formar bem o nosso povo para que viva bem a sua fé. Abençoe-vos, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre Wander. Até a próxima, até breve, se Deus quiser. Nosso programa está ficando por aqui. A gente agradece a todos os nossos amigos que são sócios dessa obra, que nos ajudam a manter de pé essa obra. Muito obrigado. Só através da tua colaboração é possível a gente levar para todo o Brasil um programa como esse. Na semana que vem a gente continua com o nosso programa Eclésia, com mais algum assunto relacionado à doutrina da Igreja. Uma boa semana para todos. Até lá. Tchau, tchau.